Lucas 16, versículo 9, diz a bendita palavra do Senhor. Eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel em quê? Quem é fiel no pouco, também é fiel em quê? Quem é injusto em quê? Também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Preste atenção, feche a sua Bíblia e olhe para mim. Preste atenção. Para ser fiel à proposta da tradução que nós usamos, repetindo aquilo que eu tenho falado aqui, se você for comprar uma Bíblia nova, não precisa você, tem uma Bíblia, está em pleno uso, legal, comprar uma Bíblia só por causa disso. Mas se de repente, você vai, daqui a pouco, trocar a sua Bíblia, comprar uma Bíblia nova, a que você está usando está desgastada, você vai dar preferência, coloca um dos versículos aí que nós lemos aí, o primeiro, o Diogo, por favor. Você vai dar preferência para Nova Almeida Atualizada. Essa aqui, ó, vem com essa sigla, NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa é a tradução que nós lemos, que nós usamos aqui na igreja. Se a sua tradução for diferente dessa, na leitura as palavras não vão bater. O sentido do texto pode ser o mesmo, mas as palavras vão ser diferentes. Então, quando você for comprar a Bíblia, você vai usar essa, é a Nova Almeida Atualizada. Para ser fiel à nossa proposta, eu li nessa tradução que nós usamos. Mas para esse texto aqui, tem uma palavrinha ali, que ela não ficou legal. Que é exatamente, usem a riqueza injusta. Injusta ali está falando de mundo. A NVI tem uma palavra melhor para esse pedacinho. Eu recomendo a vocês que usem a riqueza deste mundo. A riqueza desse mundo, está falando de dinheiro, para fazer amigos. É isso que fala a NVI. Então lá seria a leitura, ficaria mais fácil da gente compreender. Pode tirar aí, Diogo, tranquilo, ok. Eu estou fazendo essa observação para você compreender no decorrer do percurso aqui o que nós vamos trabalhar. A relação satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com dinheiro do que você possa imaginar. Todo ser humano que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde, ele vai ter problemas com dinheiro. Seja pela falta dele, ou pela fartura dele. Para entender o que Jesus estava nos ensinando, precisamos compreender 3 questões sobre o assunto abordado por Jesus no texto que nós lemos. Dá só um pouquinho de retorno para mim aqui, Diogo, por favor. Quem é Mamon? Mamon é uma palavra hebraica que significa o que armazena. Os sírios consideravam Mamon como o Deus da riqueza. Quando os sírios iam falar a respeito de riqueza,
eles entendiam que um Deus chamado Mamon, automaticamente um falso Deus chamado Mamon, era quem proporcionava riqueza, uma vida abastecida. Jesus não estava se referindo apenas a riquezas, falando nessa passagem aqui, propriamente dito, de dinheiro. Ele estava falando de um falso Deus conhecido como Mamon, uma entidade espiritual. Jesus disse que as riquezas são como uma entidade e não uma coisa. Perceba que Jesus chamou as riquezas de Mamon e não de moedas. Jesus não chamou de notas, de moedas. As riquezas têm o poder de subjugar pessoas, tornando-as escravas. O espírito de Mamon leva as pessoas a pensar que elas não precisam de Deus e que elas podem se satisfazer com o seu dinheiro e com a sua riqueza. O espírito de Mamon, o espírito da riqueza, é um espírito que gera no indivíduo orgulho, faz ele se sentir independente, faz ele se sentir o dono de tudo, e toma em muitos corações, quando isso não é vencido, o lugar de fato que deveria ser ocupado por Deus. Todavia, o dinheiro nunca será a solução da vida, mas sim, Deus é a solução da nossa vida. Segunda coisa que Jesus estava ensinando aqui, uma pergunta: o dinheiro é um mal em si mesmo? O dinheiro em si, a moeda, o papel, a nota que você pega, não carrega em si mesmo uma maldição, mas quem administra pode transformá-lo em bênção ou maldição. O dinheiro pode ser consagrado ou não. Você pode usar o dinheiro para o bem, como também você pode usar o dinheiro para o mal. Muitos males já foram feitos por causa do dinheiro e através do dinheiro. É aqui que reside o grande segredo que envolve o dinheiro. Amar é servir. Amar o dinheiro é servir ao dinheiro. E na fala de Jesus, no texto que nós lemos, amar ao dinheiro é servir uma divindade pagã chamada Mamon. E isso, sim, é a raiz de todos os males. Uma frase de Rick Warren, que é o autor do livro Uma Vida com Propósito. Alguns irmãos aqui da igreja já leram esse livro, e se você ainda não leu, eu recomendo você ler. Ele tem Uma Vida com Propósito, é um livro fantástico, e tem um outro também no mesmo nível de igualdade, chamado Uma Igreja com Propósito. Quem já leu Uma Vida com Propósito, eu recomendo você ler agora Uma Igreja com Propósito. Rick Warren disse uma frase interessante: no final da vida, na prestação de contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade, ou quantas não estarão por causa da sua avareza? O que eu devo fazer com dinheiro é a terceira coisa que Jesus falou no texto. Seja um bom mordomo. Mordomo é aquele que administra, é aquele que cuida. Se você tem pouco e não devolve o dízimo, por exemplo, você nunca terá muito. O que Deus faz é permitir que nós comecemos com pouco, muitas vezes, a fim de provar para nós mesmos se Ele pode ou não confiar em nós o muito. Diante disso aqui, é inevitável a pergunta: como é que ficam os ímpios ricos?
Primeira coisa, riqueza não é sinal de prosperidade. Prosperidade significa que você é fartamente abastecido nas suas necessidades, ganhando pouco ou ganhando muito. Tem muita gente que ganha pouco, mas ele é próspero, ele é abastecido. Tem muita gente que ganha muito, mas lhe falta tudo, porque ele não tem prosperidade. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender: como é que fica o rico ímpio? Vamos deixar que Asaf responda isso? Salmo 73, versículos 12, 18 e 20. Eu vou ler na versão NVI. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, Deus os coloca em um terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como sonho que vai embora quando a gente acorda, quando a gente levanta. Porém, quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. O que Asaf estava dizendo aqui? Que a riqueza ela é passageira, que a riqueza ela vai embora no momento de tratamento de Deus. Lembrando que Deus não olha para nós apenas para essa vida. O foco de Deus na nossa vida não é apenas na nossa existência humana aqui na terra. O olhar de Deus é além disso. Ainda que alguém não receba o tratamento dele aqui, receberá todavia um dia na eternidade. Porque o contexto aqui que Asaf estava tratando era que o rico está atrás da sua riqueza, e muitos desses fazem coisas terríveis. E aí eles diziam: onde é que Deus está? Nós estamos fartos, nós estamos cheios, Deus não está vendo. Mas Asaf disse: olha, Deus está vendo, e os coloca em um lugar escorregadio. Então, diante disso tudo, o que fazer para que não tenhamos a influência do espírito de Mamon na nossa vida? Primeira coisa, proteja a sua vida de ataques. Você precisa se proteger, você precisa se cuidar. Olha o que diz o texto de Paulo aos Efésios 6, 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis, permaneçam firmes. O que é que Paulo estava orientando aqui? Se proteja. Por que que uma boa parte de vocês aqui saíram de casa com blusa de frio? Proteção. Você saiu de lá, estava sentindo frio, e aí você se protegeu. O que o texto está dizendo aqui no sentido espiritual, nós precisamos também estar protegidos contra o quê? Contra os ataques. Ataques de quem? Ataques do maligno no mundo espiritual. Meu filho, não devemos ignorar as intenções de Satanás. Mamon, ou as riquezas, nos prometem coisas que somente Deus pode nos dar: segurança, valor, identidade, poder, liberdade, felicidade, satisfação, alegria. Mamon nos diz que ele, Mamon, pode nos proteger dos problemas da vida, e que o dinheiro é a resposta para tudo. Jesus disse que um homem farto das suas muitas riquezas, não tendo como armazenar tudo que ganhou, ele sugeriu desmanchar os seus armazéns, que não comportava aquilo que ele havia
conquistado e construir armazéns maiores. E ele sugeriu o seguinte: que a sua alma deveria se satisfazer dos prazeres, aproveitando a vida por muitos anos. Aí sabe qual foi a fala de Jesus? Lucas 12, 20 e 21. Louco, essa noite, se pedir a sua alma, o que você tem preparado, para quem será? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você está armazenando tudo, juntando tudo, como se a riqueza fosse gerar para você prazeres por longa vida. Mas se você morrer hoje, para quem você está armazenando isso tudo? E aí Jesus continua: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quem me ouve diz amém. O justo, o que ele ganha, não pode ser para satisfação sua apenas. O Senhor nos fez servos dele para sermos canais. Você recebe lá na sua casa. Se você não mora aqui dentro da cidade, você mora na roça, mas chega lá na sua casa, na torneira lá do seu tanque, da sua pia, do seu banheiro, do chuveiro que você toma banho, chega lá uma água encanada. A água passa pelo cano e ela não fica no cano. Ela vai para um destino. Ela vai para um lugar para abençoar você, seja para você se banhar, seja para você beber a água. O cano, ele não retém a água. A água passa pelo cano e molha o cano. O cano sente também o sabor da água, mas ela vai embora para abençoar outros para frente. Nós somos canais de Deus, não apenas para ser abençoados por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas também para abençoar outras pessoas. É isso que Jesus estava dizendo. Quem ajunta para si mesmo, sem olhar à volta, ele não é rico para com Deus. Então, primeira coisa, para você lidar com o espírito de Mamon, proteja a sua vida de ataques. Napoleão Bonaparte disse que a melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo. É fato, senhoras e senhores, que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Isso é um provérbio popular muito falado. O dinheiro é um bom servo. Está dizendo o seguinte: que quando você é quem administra, quando você é quem põe controle sobre o seu dinheiro, ele é um bom servo. Você pode comprar muitas coisas, você pode se satisfazer com coisas que o dinheiro pode proporcionar, você pode abençoar a vida de alguém, você pode semear no reino de Deus, você pode ser um canal de bênção na vida de pessoas, porque você é quem manda. Todavia, se o dinheiro for o patrão, você está enrolado. Onde o dinheiro, é quem dita as regras, muitas coisas não darão certo. Segunda coisa, como ficar livre do espírito de Mamon. Quem me ouve diz amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram, castigaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O que é a raiz de todos os males, gente? Não, é isso que está dizendo lá? Está dizendo ali que o dinheiro é a raiz de todos os males? Perceba que isso aqui, mesmo o contexto ali, vocês ainda foram no automático. É muita gente que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e não é bíblico isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Senão, como é que não sei arrumar?
na sociedade que nós vivemos moderna hoje, ninguém vai para a feira mais para trocar arroz por feijão. Você colheu muito arroz, e você não tem um feijão, você vai lá e troca. É o dinheiro que movimenta, seja ele digital, seja ele em espécie. Então o dinheiro não é a raiz do mal, mas o amor a ele. O dinheiro e mamon não são sinônimos. O dinheiro e o espírito de divindade que Jesus apontou no texto que nós lemos, que impõe esse controle sobre as pessoas, não são sinônimos. O dinheiro é apenas uma ferramenta desse espírito maligno. O dinheiro é a ferramenta que o espírito maligno utiliza para aprisionar muita gente. Em si, o dinheiro não pertence ao mal. O que a Bíblia ensina é que amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males. A idolatria ao dinheiro é aquilo que aprisiona o ser humano, e às vezes fazem muitos de nós escravos desse espírito maligno chamado mamon. O dinheiro acaba sendo o meio. É o meio para a bênção ou um meio para a maldição. Mas o problema não está no dinheiro. O problema está no amor dedicado a ele. O problema está na preferência dedicada a ele. O amor ao dinheiro nos faz resistir os planos de Deus. O amor ao dinheiro nos faz endurecer os nossos corações. É possível um indivíduo ser empregado de 2 patrões, mas é impossível alguém ser servo de 2 senhores. Vou repetir essa frase. É possível alguém ser empregado de 2 patrões, mas é impossível alguém ser servo de 2 senhores. Perceba que patrão é um nível de relacionamento, e Deus não é patrão de ninguém. Perceba que senhor é um outro nível de relacionamento. Aí nisso aqui, Deus está à disposição para ser senhor. Senhor aqui indica proprietário. Senhor indica dono. Sabe? Então alguém não pode pertencer a Deus e ao mesmo tempo pertencer a um outro senhor, que no caso aqui do nosso assunto é mamon, um espírito maligno que lida para controlar as pessoas através do dinheiro. Terceira coisa, como vencer o espírito de mamon? Invista o seu dinheiro no reino de Deus. Aí eu vou citar agora de novo o texto de Lucas 16:9, na versão que eu falei, NVI. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus estava dizendo aqui? Para você usar do dinheiro para investir no reino de Deus, para você ganhar pessoas. O que Jesus disse é que devemos usar os nossos recursos também para aquilo que é eterno. O que é eterno na nossa vida? Pessoas. Há um pensamento, olhe para mim, há um pensamento maligno. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Isso não é verdade, você está indo na contramão de Deus. Deus ama você. Fala amém, meu filho. O negócio está tão apertado assim que está difícil falar até amém. Calma, estou aqui tranquilo, de boa, é só uma palavra pastoral. Já 9 horas, passa tudo. Sabe aquela injeçãozinha que você chega lá e passou, mas faz um bem que você não imagina. Calma o coração, vai em paz. O que Jesus estava dizendo? É que nós precisamos investir para ganhar pessoas. As únicas coisas duradouras que você pode ter são pessoas. É gente que vai caminhar com você ao longo da vida, e gente que vai desfrutar
da eternidade com você ao lado de Deus lá no céu. Não há algo mais gratificante para aquele que entendeu a proposta do Evangelho do que ganhar uma pessoa e ver essa pessoa firmada na presença de Deus e caminhando. Isso é extraordinário. Não há investimento maior do que esse. A alma humana é eterna. Quando investimos os nossos recursos no reino de Deus, estamos investindo em vidas, em pessoas. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, tranquilamente, sem apelação, como uma família. Eu estou falando isso aqui porque nós temos visitante que, primeira vez que está me vendo pregar. Eu estou falando aqui tranquilamente, sem apelação. É só para você antenar. Quando eu invisto no reino de Deus, os meus recursos, eu estou investindo em vidas. Eu dei um exemplo aqui outro dia, de quando eu cheguei aqui em Poté, há quase um ano atrás, dia 24 de setembro de 2022, que nós desembarcamos aqui em Poté, com a nossa mudança. Eu, Bianca, Mical e Sofia. Eu comecei um programa de rádio, numa rádio aqui da cidade, ficou 2 meses, e eu tive que tirar, porque naquela ocasião, nós não tínhamos como continuar pagando. O que eu estou dizendo com isso? Que quando você deixa de investir no reino de Deus, você também deixa de investir em pessoas. Quando você deixa de investir no reino de Deus, você está limitando o avanço do reino de Deus, que poderia ir mais um pouquinho. E aqui eu não estou falando de quantidade de valor, eu estou falando de você investir. Não é pecado você investir os seus recursos em confortos dessa vida, das coisas mais básicas àquilo que chega a ser até supérfluo. Isso não é pecado. Não é pecado viver bem, não é pecado comer bem, não é pecado vestir bem, desde que não chegue para o lado da vaidade. Moderado, com equilíbrio. Não é pecado comer bem, vestir bem, andar num bom carro, morar numa casa boa. Não é pecado fazer uma viagem boa de férias. Não há nada disso, é pecado. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos limitar os nossos recursos aos prazeres da nossa vida terrena apenas e deixar o reino de Deus como se a gente nem fizesse parte dele. Se você tiver dinheiro para isso, usufrua daquilo que é digno e que te faz feliz. Invista, compre do bom e do melhor. Não seja mesquinho com sua casa, com sua família. Eu conheço gente que deixa de comer bem para juntar dinheiro, e eu não estou falando aqui de um propósito específico. Eu sei o que é juntar um dinheiro por um tempo e privar de algumas coisas para um propósito. Eu sei o que é isso. Mas tem gente que ele não tem um propósito de comprar um negócio específico. Ele não tem um propósito, às vezes, de comprar, por exemplo, uma casa. Ele não está com o propósito de trocar o carro. O negócio dele é só juntar cifrões lá na conta bancária. E aí ele deixa de comer, ele deixa de vestir bem por causa disso. São os números no seu aplicativo do banco que lhe dá prazer. Isso é mesquinhez. Isso é ser mesquinho, avarento. Você não deve fazer isso. Compre daquilo que está ao seu alcance, para manter a sua casa, para manter a sua família. Se você tem condição de dar o melhor para a sua casa, não compre o pior, meu filho. Se você tem condição de colocar na mesa o melhor, colocar no armário o melhor, colocar no guarda-roupa o melhor, faça isso. Mas não seja mesquinho. Em contrapartida também, não seja mesquinho em relação ao investimento no reino de Deus. Você não pode se perder naquilo que é bom para você e deixar o reino de Deus para segundo plano, como se você nem fizesse parte dele. Olha o que Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Você conhece o texto. Mateus capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Por último, ou quase último, em quarto lugar, seja fiel em todas as estações da vida. Como vencer o espírito maligno chamado Mamon, que controla as pessoas usando de ferramenta o dinheiro? Seja fiel em todas as estações da vida. A vida não é feita só de momentos bons. Existem momentos ruins na nossa vida. O texto bíblico de Provérbios diz que nós precisamos aprender com a formiga, que ela junta a sua comida, porque ela sabe que vai vir uma outra estação e que ela não vai ter como fazer isso. Tem estação boa e tem estação ruim. Mas uma coisa é, as estações boas ou ruins não podem mexer com a nossa fidelidade. Não podem mudar a nossa fidelidade. Lucas 16, 10 e 11 é o texto que nós lemos no início. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não consegue administrar pouco, quem vai te confiar em entregar o muito? É isso que Jesus estava dizendo. A palavra de Deus ensina que devemos ser fiéis no pouco, antes que o muito nos seja confiado. Se você tem apenas um pouco de dinheiro, você é a pessoa perfeita. Pois, se você for fiel neste pouco, Deus lhe dará mais. É isso que Jesus está dizendo. A fidelidade aqui envolve todas as coisas, envolve o investimento na família, o investimento no seu pessoal e o investimento no reino de Deus. Oxalá se muitos de nós fossem fiéis no reino de Deus, da mesma maneira que somos fiéis com nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos pensar nisso. A fidelidade não tem a ver com quantidade, mas com propósito e compreensão. Tendo pouco ou tendo muito, quando não há compreensão, também não há fidelidade. Guarde isso aqui. A fidelidade não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com propósito. Não são os bons momentos da nossa vida que a gente tem que escolher ser fiel só nesse momento, mas é nos momentos ruins também. É naquele momento que você não tem a mínima vontade de ser fiel, é que você precisa se esforçar para ser fiel. Eu amplio aqui. É naquele momento que você não tem a mínima vontade de orar, é que você precisa orar. É no momento que você não tem a mínima vontade de ler a Bíblia, é que você precisa ler a Bíblia. É no momento que você não tem a mínima vontade de vir para a igreja, é que você precisa vir para a igreja. Fidelidade, gente, não é um sentimento, é um princípio de vida. Quem é fiel, ele é fiel nos momentos bons e também nos momentos ruins. A fidelidade não está condicionada à estação. Seja fiel em toda a estação da vida. Eu vou dizer uma coisa aqui, que é uma palavra profética para o rumo que nós estamos caminhando. Esse tempo
É um tempo em que a nossa fé será cada vez mais testada. Todos os dias. E eu não estou dizendo isso aqui só no aspecto financeiro. Em todos os aspectos, o sentido de fidelidade a Deus, a nossa vida cristã, a cada dia será mais testada. O teste da fé será aplicado na nossa vida cada vez mais, com intensidade maior. E nós não podemos ser reprovados no teste da fé. A fidelidade não deve depender da estação. Quinto, e agora é o último. Como vencer o espírito de Mamon? Desenvolva uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em que o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente, mudança de mentalidade. Lamentavelmente, alguns, poucos, mas alguns estão na igreja, mas ainda a mente deles estão com uma mente de alguém que nunca fez parte da igreja. Ainda existe gente na igreja que pensa que pastor é ladrão. Ainda tem gente na igreja que pensa que pastor desvia recurso da igreja. Sabe quando alguém diz para mim assim: pastor, eu não sou dizimista, porque lá na igreja, não sei das quantas, lá na China, não sei de onde, o pastor desviou dinheiro da igreja. Eu fico ofendido, porque eu não faço isso. Nunca tirei um centavo. Pelo contrário, eu aplico do meu. Escute isso. Nós éramos escravos. Satanás nos escravizava. Mas pela obra graciosa de Deus, através de Cristo, da graça de Deus, nós podemos experimentar uma boa vontade de Deus. Embora aquilo que ganhamos seja fruto do nosso trabalho, foi a boa mão de Deus em nossa vida que me fez prosperar o trabalho das nossas mãos. Não permita que o inimigo faça você se envergonhar daquilo que Deus te deu. Não permita que o inimigo coloque coisa na sua cabeça. Permita que a sua mente seja renovada em nome de Jesus. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir o seu salário, as suas riquezas, para confirmar a sua aliança, que fez sob juramento e prometeu ao Pai de vocês, como tem feito a vocês hoje. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. O que o texto está dizendo é que tudo que nós recebemos vem de Deus. É Deus quem nos dá. Permita que a sua mente, permitamos que a nossa mente não seja transformada pelo mundo, mas seja transformada por Deus. Não permita que o mundo domine a sua maneira de pensar ou de agir. Há pessoas deixando de ser fiéis por causa de zombarias, blasfêmias e irresponsabilidade dos outros. Há outros que colocam escândalos acima da sua fidelidade, mas o Senhor está nos convidando nessa noite a sermos fiéis. Sermos fiéis. Fidelidade aqui não envolve só o dinheiro, embora o assunto que eu esteja trabalhando aqui seja esse. Seja fiel. Fica de pé comigo, por favor. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o que Jesus fez aqui nesse texto. Jesus não chamou o diabo de Senhor.
Jesus não chamou César de Senhor, mas ele chamou as riquezas dominadas por Mamon de Senhor. Esse Senhor é carrasco. Esse Senhor escraviza os seus súditos por amor ao dinheiro. Pessoas se casam e se divorciam. Por amor ao dinheiro, pessoas matam e morrem. Por amor ao dinheiro, pessoas se corrompem e são corrompidas. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o dinheiro é a ferramenta, o amor a ele é algo que pode trazer muita ruína na vida de uma pessoa. Eu termino aqui perguntando para mim, Adilson, quem é Senhor da sua vida? A quem você entregou o seu coração? A minha resposta pode não ser aquilo que eu digo, mas é de fato aquilo que está no meu coração e que Deus conhece. A impossibilidade de viver para Deus, mas viver para o dinheiro, está declarada aqui nos termos de Senhor e escravo. Um deles inevitavelmente terá prioridade na sua vida. E assim também é com Deus e também as riquezas. Deus e o espírito de Mamon são rivais nas suas existências. É impossível servir a Deus e também servir as riquezas. É possível ter dinheiro e servir a Deus, mas é impossível amar o dinheiro e servir a Deus. Quem que é Senhor da nossa vida? Quem que é o seu Senhor? Responda para você. Feche seus olhos onde você está. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Você pode cantar? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Entregue a sua vida para Jesus. Eu falei aqui sobre um espírito maligno que controla as pessoas através do dinheiro, mas existem outros. Não deixe que a incredulidade controle a sua vida. Não deixe que o pecado controle a sua vida. Não deixe que a pornografia controle a sua vida. Não deixe que a maledicência controle a sua vida. Não deixe que nada controle a sua vida. Sua vida pertence a Jesus. Sua vida pertence a Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz por você. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Viva de maneira incondicional. Não há mais barreiras entre nós e Deus. O véu do templo se rasgou. Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço. O sangue foi derramado. Nada pode controlar a nossa vida. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Quem está livre? Nós estamos livres. Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre, dê um brado de glória a Deus. Quem está livre, dê um brado de aleluia. Quem está livre, celebre ao Senhor. Quem está livre, quem foi liberto. Quem está livre, adora ao Senhor. Livre, livre. Não há correntes que te aprisionam.
Não há correntes que te prendam, não há algemas que te aprisionam. O Senhor te fez livre. O Senhor te fez livre. Na cruz o Senhor te libertou. Na cruz o Senhor te libertou. Na cruz o Senhor te fez livre. Na cruz o Senhor disse: está pago, está consumado. Você está liberado, liberado, liberado. Não há algemas que te prendem. A sua mente está liberada, o seu coração está liberado. A sua vida está liberada. Viva intensamente na presença de Deus. Não permita que nada, absolutamente nada, controle a sua vida. Você está livre. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você está livre. Livre, 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 livre. Livre. Eu convido você que está livre a cantar mais uma vez para nós terminarmos o nosso culto. Que Ele é fiel. Cante o mais alto que você puder. Ele é fiel. Senhor, levante a sua mão e cante. Eu sei que tu és fiel. Cante que Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a